Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula. Nessa aula nós iremos tratar a respeito do assunto de formatação de tópicos e subtópicos utilizando o estilo. Na realização dessa aula nós iremos utilizar o Word na versão 2013. Bom, nas aulas anteriores que nós tivemos em sala de aula, nós vimos como que se dá o processo dessa formatação. Porém, diante do nosso objetivo, que é poder inserir o sumário, faz-se necessário nós passarmos por esse processo novamente. Bom, para isso, nós vamos utilizar como base o mesmo documento que nós utilizamos nas aulas anteriores. Veja bem. Bom, este documento que apresentei para vocês é um portfólio padrão no qual se encontra totalmente sem formatação. Como vocês podem observar, neste documento nós temos um total de 4 páginas. Bom, as páginas seguintes, como a gente pode ver, tá? Aqui a gente tem a folha de rosto, a capa, o sumário, a introdução, tá certo? Alguns subtópicos, coloquei com esse nome só para ficar mais fácil a identificação, tá? Nós temos aqui um tópico relacionado ao desenvolvimento, outro subtópico, e mais adiante nós temos a parte de conclusão e referências bibliográficas, certo? Bom, nós não vamos focar neste momento na parte de formatação de capa e nem na folha de rosto, tá? O nosso objetivo aqui é conseguir criar o sumário. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês como nós podemos formatar os tópicos e subtópicos para que, ao fim, né, destes 3 vídeos, nós vamos conseguir, então, criar o nosso sumário. Para isso, então, vamos fazer o seguinte, vamos separar as nossas páginas. Na primeira página, nós vamos deixar somente aquela parte relacionada à capa. Posicione o cursor do mouse aqui no final do setembro de 2015 e pressione Ctrl Enter. Como nós vimos em sala de aula, Ctrl Enter é a tecla de atalho que nós pressionamos para inserir a quebra de página. Na página seguinte, que é a página de folha de rosto, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o sumário e antes do sumário pressionar Ctrl Enter, novamente inserindo ele na página seguinte. Bom, o sumário nós vamos deixar também na folha separada. Posicione o cursor do mouse antes da palavra introdução e novamente Ctrl Enter. Certo? Bom, veja bem como é que ficou a estrutura do seu documento. Então, na primeira página, a gente tem a capa. Na segunda página, nós temos a folha de rosto. Na terceira página, nós temos o sumário. Na quarta página, nós temos a introdução. Observe que a introdução se encontra na quarta página. Porém, no momento que nós formos inserir a parte da paginação, ela tem que ser a página 3. Por quê? Porque a capa ela não pode ser contabilizada. Tá certo? Bom, mas isso faz parte do nosso segundo vídeo. Vamos ao processo de formatação. Nós sabemos que pelas regras da BNT, todo o documento, tá? Ele pode estar com a fonte Arial ou Times New Roman no tamanho 12. O espaçamento entre as linhas do texto deve ser de 1,5, correto? A margem, né, nós temos que formatar com 3 centímetros, certo? Em relação à superior e à direita, e 2 centímetros à esquerda e à inferior, ok? Essa formatação já foi feita, nós vimos nas aulas anteriores. Então, vamos só garantir que todo o texto esteja com a mesma fonte e com o mesmo tamanho. Então, vamos selecionar todo o texto. Para isso, nós podemos pressionar Ctrl A. Desculpe, Ctrl T, que é a tecla de atalho. Ctrl T seleciona todo o texto. Agora vamos aqui no nosso grupo fonte e vamos selecionar a fonte Arial, tamanho 12. Vamos colocar o alinhamento justificado, que é no nosso grupo parágrafo. Espaçamento entre as linhas, vamos colocar de 1,5. Certo?
abrem a caixa de diálogo do nosso grupo parágrafo. Vamos garantir que o recuo é 0, especial nenhum, e não existe nenhum espaçamento, nem antes e nem depois de um parágrafo. Correto? 1,5. Bom, aplicado então essas características, clique em OK. Ótimo. Vamos ao processo de formatação então do nosso título. Bom, normalmente, né, a gente dá 2 espaços de Enter, tá, entre um título e o texto. Seleciona o seu título, vamos colocar em negrito, vamos colocar em maiúsculo, abre a caixa de diálogo fonte, e a seguir selecione essa opção, todas em maiúsculas. Clique em OK. Bom, as primeiras formatações foram feitas. Agora nós temos que inserir a numeração que vai identificar cada um desses tópicos. Pelas regras da BNT, tá? Esse número deve ser inserido então antes do texto, né, da palavra introdução. Ele não deve ter nenhum ponto separando o número do texto. Observe que aqui no grupo parágrafo, tá, nós temos a seguinte opção: lista de vários níveis. Ao clicar nessa setinha, ela nos exibe algumas listas já personalizadas. Vamos inserir essa lista aqui, ó. Observe que ela tem um número e após o número ela tem um ponto. Bom, essa lista ela é parecida com o modelo que nós queremos. Porém, nós temos que eliminar esse ponto aqui, porque pelas regras da BNT ele não pode existir. Então vamos retornar aqui nessa opção, tá, de lista de vários níveis e selecionar definir nova lista de vários níveis. Bom, observem que nessa lateral nós temos a quantidade de níveis. Os níveis representam os subtópicos, tá? Bom, uma vez clicado aqui no 1, vamos aqui nessa opção insira a formatação do número e apague esse ponto, porque nós não queremos que ele exista. Vamos clicar no segundo nível e fazer a mesma coisa. Neste documento que a gente está trabalhando como modelo, nós temos apenas 2 subtópicos, né? Ou seja, a gente só vai até o segundo nível, tá? Nós temos o primeiro nível, que é o nosso título, e o segundo nível, que é o nosso subtópico. Se você tivesse um outro subtópico, né, um terceiro nível, então basta que você venha aqui e configure também como ele deve se comportar, ok? Para nós, o necessário é somente isso aqui. Clique em OK. Observe que o ponto que havia antes, ele não existe mais. Agora nós temos então que criar um estilo, né, dar um nome a um estilo com essas características. A criação do estilo ela vai facilitar a formatação do nosso documento. Uma vez criado, basta que aplicamos esse estilo a outros tópicos e ele vai ter a mesma característica. E o que é interessante aqui é que o Word controla de forma automática essa numeração que identifica o nosso título. Veja bem, como que a gente cria então um estilo? Observe que na mesma guia, página inicial, nós temos um grupo chamado estilo. Para poder criar um novo estilo, basta você clicar nessa setinha aqui que aponta para baixo, que representa a opção mais, tá? E escolher criar um estilo. No momento que se clica nessa opção, irá abrir uma nova janela no qual você deve digitar o nome que você está dando para esse estilo que você acabou de criar. Bom, vamos colocar o nome de título, tá? E como nós estamos relacionados à medicina, vamos colocar título médio. Vale relembrar que o nome que nós damos aqui pode ser qualquer nome que te faça lembrar que este estilo está relacionado ao título. Clique em OK. Pronto. Então acabamos de criar o nosso estilo. Pode ver que ele aparece aqui, ó, título médio. O que nós temos que fazer agora? Todo texto que está relacionado a título, nós vamos marcar com esse estilo. Então vamos lá, ó. Nós temos as seguintes seções: título, desenvolvimento, vamos procurar por ela, olha aqui, ó, desenvolvimento, podemos dar 2 espaços de Enter aqui, marca o texto desenvolvimento e seleciona o estilo que nós acabamos de criar. Veja bem, automaticamente ele assume todas aquelas características da formatação, inclusive com o número da próxima seção, 2.
Vamos procurar agora pela conclusão, tá? 2 espaços de enter aqui, seleciona ela, aplica novamente o título da medicina, e por último nós vamos marcar também, tá? A parte de referências bibliográficas, só para a gente poder preencher lá o nosso sumário, título médio. Bom, criamos então todos os nossos títulos, né, ou tópicos, tá? Veja bem, se você quiser deixar cada tópico em uma página separada, tá? Então a gente pode posicionar eles aí, é só você inserir a quebra de página e mandar o tópico para a página seguinte, ok? Bom, continuando. Agora vamos para a parte de subtópico, né, ou subtítulo, tá? Bom, vamos pressionar o Enter. O subtópico ele segue uma característica parecida com a do título, né? Exceto que ele é um nível a mais do que o nosso título. Então a gente pode partir do seguinte pressuposto: marca ele também com título médio, para ele ter as mesmas características. Pelas normas da BNT, o subtópico, tá? Ele não pode ser maiúsculo, então você vem aqui olha no seu grupo fonte, seleciona aqui a caixa de diálogo e desmarca a opção todas em maiúsculo, ok? A seguir, vem aqui no grupo parágrafo e clique sobre essa opção, aumentar recuo. Quando você clica sobre essa opção, observa que ele vai mudar do número 2 e como essa opção é um subtópico, ele passa a ser 1.1, tá? Porque ele está dentro do capítulo 1. O Word controla isso de forma automática. Bem, até o momento, então, a gente está com algumas características bem próximas do necessário, exceto que, pelas normas da BNT, o nosso subtítulo tem que estar na mesma direção do nosso título. Olha só, e como é que ele tem recuo. Então vamos eliminar esse recuo. Como que a gente faz? Aqui no grupo parágrafo, você vai abrir a caixa de diálogo, e onde tem esse recuo aqui à esquerda, você vai colocar 0. Ok? Clique em OK. E observa que agora o nosso subtítulo, né, ele está na posição adequada. Vamos fazer como nós fizemos para o nosso título. Vamos criar um novo estilo. Vamos atribuir o nome para ele, então, de subtítulo médio. Clique em OK. Pronto, acabamos de criar um novo subtítulo. E agora vamos formatar todos os subtítulos, né, ou todos os subtópicos que nós temos com essa mesma característica. Seleciona subtítulo. Olha que interessante, a ferramenta, no caso o Word, ele faz o controle automático. Como esse tópico está dentro da introdução, e nós já temos um 1.1, automaticamente ele coloca um 1.2. Vamos procurar mais subtópicos. Agora a gente entra aqui na área de desenvolvimento. Então nós temos aqui um outro subtópico. Vamos marcar subtítulo. Olha que interessante, 2.1, por quê? Porque ele está dentro de uma seção, que é a seção 2, que é o desenvolvimento. Temos mais um subtópico. Vamos colocá-lo na página seguinte, por questões, né, de formatação, para ele não ficar perdido ali fora do texto. Texto de conclusão. Mais um subtópico. Vamos marcar. Selecionar o estilo. 3.1, porque a seção 3, né, é a conclusão. E aqui a gente tem a parte de referências bibliográficas. Bom, pessoal, o processo de formatar os tópicos, né, ou títulos e subtítulos, né, ou subtópicos, criando estilos para isso, ele ocorre desta forma, tá, que nós fizemos. E se em algum momento você precisar de alterar as características de um estilo, basta que você clique com o botão direito sobre ele e escolha a opção modificar. Nesta tela que se abre, nós temos aqui todas as possibilidades que nós podemos alterar. Ó, clique no botão formatar. Caso queira alterar uma fonte, características de parágrafo, tabulação, borda, tá? Numeração, dentre outras características, é só você vir por aqui, fazer a alteração e clicar no botão OK. Automaticamente ele aplica aquelas modificações a todos os elementos que você marcou com aquele estilo, tá certo? Então aqui a gente finaliza a nossa primeira aula, tá?
Observe que é muito importante você fazer essa formatação de tópicos e subtópicos utilizando os estilos, porque na hora de inserir o nosso sumário, ele precisa dessas características. Bom, retornamos com a aula de número 2. Um grande abraço a todos vocês.